Olá, sejam todos bem-vindos. O intuito desse vídeo é trazer a resolução de um exercício sobre relações de equivalência que foi estudado na unidade 2 da disciplina de álgebra. Antes de explicar o exercício em si, eu vou trazer uma rápida abordagem sobre como que a gente verifica se uma relação ela é de fato uma relação de equivalência, e após isso a gente vai resolver o exercício 1C dessa mesma unidade 2 da disciplina de álgebra. Analisando então a definição de relação de equivalência, uma relação R sobre um conjunto não vazio A é chamada de relação de equivalência se for reflexiva, simétrica e transitiva. Em outras palavras, se uma relação R sobre um conjunto não vazio A, para ela ser considerada uma relação de equivalência, ela deve satisfazer essas condições. Quais são essas condições? Ela deve ser reflexiva, simétrica e também transitiva. Ou seja, reflexiva quando o x se relaciona com x para todo x pertencente a esse conjunto não vazio A. Simétrica quando x se relaciona com y, então o y se relaciona com x para todo x e y pertencentes a A. E, por fim, transitiva quando x se relaciona com o y e o y se relaciona com z, então o x se relaciona com z para todo x, y e z pertencentes a A. Dito isso, vamos analisar então o exercício. O exercício nos diz o seguinte: verifique se a relação a seguir é de equivalência. Então, nós temos uma relação com os pares ordenados AA, BB, CC, AB e BA sobre o conjunto A, que é composto pelos elementos A, B e C. Como a gente viu na definição, para que essa relação ela seja considerada uma relação de equivalência, ela deve ser reflexiva, simétrica e também transitiva. Como visto, para que a nossa relação ela seja reflexiva, o x deve se relacionar com ele mesmo para todo x pertencente ao nosso conjunto A. Nós temos no nosso conjunto A os elementos A, B e C. Então, o que isso daqui nos diz? Nos diz que, na nossa relação, nós devemos ter os pares ordenados compostos por x, x, que no caso aqui é A, B, e C, B. E, de fato, nós temos esses pares ordenados que estão aqui. O que isso implica? Implica que a nossa relação ela é, sim, reflexiva. Para que a relação ela seja simétrica, o x relacionando com o y, então o y vai se relacionar com o x para todos x e y pertencentes a A. O que significa? Se a gente inverter os pares ordenados, o novo par ordenado formado ele deve pertencer aí à nossa relação. O A,A, se a gente inverter, a gente vai ter ele mesmo, né? O A,A invertido, vai ficar A,A. E este par ordenado aqui, isso daqui parece mais um D, mas é um A, viu, gente? Então, esse A,A, ele pertence à nossa relação? Sim, ele está aqui. Da mesma forma acontece com o BB e o CC. Se a gente inverter eles, eles vão pertencer ainda à nossa relação, então está tudo correto. Mas o que acontece aqui se a gente inverter, por exemplo, o A e o B? A gente vai ter aqui um novo par ordenado, onde o y vem primeiro, então vai ficar B,A. E esse B,A, ele pertence à nossa relação? Sim, ele pertence, está aqui. E se a gente inverter o B,A? A gente vai ter, de novo, o A,B. E o A,B pertence à nossa relação R. Então, a nossa relação, ela é, sim, ela é simétrica, quer dizer, desculpa. Então, nós verificamos até agora que a nossa relação ela é reflexiva, verificamos agora que a nossa relação ela é simétrica, e o que falta então? Falta a gente ver se a nossa relação ela é transitiva. Como a definição nos diz, para que a nossa relação ela seja transitiva, o x se relacionando com o y e o y se relacionando com o novo elemento aqui z, implica em x se relacionando com z para todos x, y e z pertencentes a A. A teoria é um pouco extensa, só que na prática é um pouquinho mais simples isso. X relacionando com Y, vamos pegar aqui nossos pares ordenados e colocar aqui numa coluninha. E após isso, a gente vai pegar aqui o Y e relacionar, ver qual par ordenado que ele está se relacionando com outro elemento. Desconsiderando o A, que a gente acabou de pegar, a gente vai analisar qual par ordenado aqui vai começar com o A, que é o nosso Y aqui. Nós temos o AB, certo? O A,A e o A,B vai resultar no quê? A gente pega o x aqui do primeiro par ordenado e o y do segundo e vai resultar em um outro par ordenado. Esse par ordenado resultante, que é o A,B, no caso x e o y aqui, vai dar A,B.
Esse par ordenado pertence à nossa relação? Sim, ele pertence, está aqui, ó. E assim, sucessivamente, a gente vai analisar cada par ordenado da nossa relação. B com B e B com A vai dar B, vírgula, A. E esse par ordenado pertence também à nossa relação, está aqui. A, vírgula B, a gente vai procurar primeiro o que começa com B, nós temos aqui o A, vírgula B, e quem começa com B? O B, vírgula B e o B, vírgula A. Então vamos analisar o A com B e B com B, e o A com B e o B com A. X, A, Y, B. A, vírgula B pertence à nossa relação? Sim, está aqui. A com B e B com A vai nos dar X de A, Y de A, vírgula A, esse par ordenado, também pertence à nossa relação, está aqui. Da mesma forma, com B, vírgula A, a gente vai procurar os pares ordenados que começam com A, certo? Então, nós temos o AA e depois nós temos o AB, certo? Então, B, A e A, vai nos dar um par ordenado B, A, B, A. E esse par ordenado pertence à nossa relação? Sim, ele está aqui. Da mesma forma que o B, B, esse par ordenado também está na nossa relação. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir, então, que vale a propriedade reflexiva, vale a propriedade simétrica sobre a nossa relação e também a transitiva. Portanto, essa nossa relação R sobre esse conjunto A é sim uma relação de equivalência. Este é um exercício simples que acompanhando passo a passo, a gente consegue entender a essência da relação de equivalência, como que a gente vê se uma relação ela é de equivalência. E essa relação nossa aqui sobre esse nosso conjunto A é sim uma relação de equivalência. Então, basicamente é isso o exercício. Eu agradeço a você que assistiu até aqui e deixo o meu e-mail de contato caso queira fazer alguma consideração, algo que eu tenha esquecido. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.